O Brasil reconheceu o primeiro caso de Zika em maio de 2015. Mas desde o final de 2014, os médicos do Nordeste já registravam um caso atípico de dengue, com menos febre e mais manchas pelo corpo. Em setembro do ano passado, começaram a se multiplicar os casos de crianças nascidas com microcefalia e houve um aumento no número de casos da rara síndrome de Guillain-Barré. Dali até agora, a Organização Mundial de Saúde anunciou que 34 países já apresentaram casos de contaminação local pelo Zika vírus e declarou emergência de saúde pública internacional. O Brasil foi o país mais atingido até agora. Acredita-se que haja 1,5 milhão de contaminados. Foram confirmados mais de 400 casos de microcefalia que podem estar ligados à infecção. O governo brasileiro respondeu até agora com investimentos em pesquisas de uma vacina contra o Zika e mobilização para o combate aos focos do mosquito. Como outros países, o Ministério da Saúde aconselhou as pessoas a adiarem os planos de gravidez. Estamos no rumo certo? O Expressão Nacional vai discutir a epidemia de Zika vírus e as propostas para combatê-la com os deputados Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, autor de propostas de ampliação da propaganda para otimizar o combate ao Aedes aegypti; Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, autor de sugestão acatada pelo Ministério da Saúde para a distribuição de repelentes como forma de combate ao Zika vírus; o Dorico Monteiro, do PT do Ceará, criador da Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológica em Arboviroses, e do médico infectologista especialista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dalci Albuquerque Filho. Olha, ainda não há certeza científica de que o Zika vírus seja responsável pelos casos de microcefalia. Há fortes indícios. Mas outros vírus podem causar a doença, como o citalomegavírus, o herpes simples e outros. Nós vamos ver uma reportagem que trata de alguns aspectos da crise da saúde e também sobre crianças que apresentam a microcefalia. Uma pergunta tem ecoado pelo Brasil durante este verão do Zika vírus. O país verá uma geração de pessoas com microcefalia? Sim, essa é uma realidade que eu tenho utilizado, que é um novo capítulo da história da medicina. Então a gente tem uma transmissão inédita de uma infecção congênita transmitida por um mosquito, cuja a batalha a gente não consegue vencer contra esse mosquito. Então continuarão acontecendo casos de infecções de Zika em gestantes. Claro que a maioria desses gestantes, não, ainda que em contato com o vírus, as suas crianças não vão desenvolver microcefalia, porque tem outros fatores envolvidos, a carga viral, a questão da imunidade das mães, o momento da gestação, mas sim teremos uma parcela dessas mães infectadas com seus filhos desenvolvendo microcefalia. Crianças com microcefalia podem ter sintomas muito variados. Há aquelas que conseguem se comunicar e até chegam a andar. Mas uma boa parte delas tem a fala e os movimentos comprometidos. Se comunicam com a família pelo olhar, vivem em cadeiras de rodas e precisam de ajuda para se alimentar e fazer outras atividades do dia a dia. O crescimento vertiginoso do número de casos já inseriu a epidemia na lista das grandes já registradas na história. Desde a gripe espanhola, provavelmente esta é a maior crise que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje uma epidemia de microcefalia. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, é uma das principais instituições do país que tratam de imunização. A Fiocruz criou um gabinete de crise só para encontrar respostas para a epidemia de Zika vírus. Mesmo usando os conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento da vacina para a dengue, o coordenador do gabinete e vice-presidente da fundação não acredita que os brasileiros possam ser imunizados contra o Zika antes de pelo menos 10 anos. A gente não pretende criar expectativas de curto, médio prazo com o desenvolvimento de uma vacina que possa dar resposta para nós. A gente espera que seja menor que 20 anos. Entenda que para o pesquisador é preciso que haja segurança e eficácia no desenvolvimento da vacina. Então, se você conseguir, além de reduzir para 20, para 10 anos, isso já é um grande avanço. Os microcefálicos precisam de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de acompanhamento médico multidisciplinar por toda a vida. Quem nasceu com o cérebro pequeno por causa do Zika vírus costuma ter mais comprometimento. Os problemas de visão, por exemplo, têm sido detectados nessas pessoas. Que muitas dessas crianças também têm uma questão visual importante, né? Então isso é muito
muito relevante. A criança que tem uma questão visual envolvida no desenvolvimento, junto com, né, com outras questões, ela acaba tendo uma dificuldade maior, então a importância também da estimulação visual precoce. Mônica lembra que, apesar das limitações, com o carinho da família e todas as diversas terapias necessárias, as crianças podem ter uma vida boa. A gente não pode esquecer que esses meninos, eles podem ser felizes, eles são felizes. A gente tem que descobrir qual é o meio dessa criança ser feliz. Eu acho que agora o nosso problema é imediato e é solução para esse problema. Nós estamos vivendo uma crise séria. E essa crise séria não pode ser tratada só, me desculpa, Lúcio, você sabe que eu concordo com tudo que você disse, mas só do ponto de vista político. Ela precisa, sim, de uma atuação forte do governo, mas precisa de uma atuação forte da sociedade também. Essa medida provisória que está aí, eu fiz nela 10 emendas, na tentativa de tentar ajudar a resolver o problema. Essa questão imediata é não deixar o mosquito nascer, matar o que nasceu e impedir o que está voando de chegar na sua casa ou em você. São as 3 medidas. Então você tem que fazer barreiras mecânicas, você tem que destruir o mosquito, você tem que impedir que a larva vire mosquito. São ações mecânicas e que devem ser contempladas nesse momento como emergência. Isso precisa ser feito. Claro que a partir disso nós temos que fazer para o futuro. A gente mata essa crise agora, ano que vem, teremos outra. Então vamos trabalhar seriamente com a pesquisa, com a cooperação real internacional, que a gente não está fazendo a cooperação internacional real, nós não estamos mandando as nossas cepas, isso é uma reclamação desse momento, porque há preocupação com o conceito de reserva de mercado. Isso é uma besteira que o Brasil está fazendo hoje, a gente precisa fazer isso é cooperação mundial, precisa de ocorrer para que nós busquemos soluções a longo prazo. Nesse momento, particularmente, é pau no mosquito, é matar o mosquito, é botar a TV Globo, é botar a Record, é botar a Bandeirante, que são televisões abertas, que chegam a todos os locais. Essas televisões têm a obrigação de ter um grupo, uma série de inserções realistas, não aquelas que estão disputando o prêmio de publicidade, mas propaganda realista, explicando à sociedade que a sociedade tem que participar. Nós precisamos de fazer, os partidos políticos têm suas inserções, vamos pedir aos partidos políticos que cada um ceda uma parte do seu horário para que a gente só trate disso, porque isso é uma emergência mundial mesmo. Eu não tenho dúvida que o custo para o Brasil e para a sociedade como um todo, para cuidar dessas crianças que são maravilhosas, quem já conhece algumas, você sabe, são pessoas, são seres que você tem vontade de abraçar o tempo todo, mas era preferível que elas não tivessem aquele problema. Isso vai ser muito grave e caro para o Brasil. Deputado Dorico Monteiro. Por que nós criamos a Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológicas em Arbovirose? Primeiro, a gente tem que entender que nós enfrentamos uma situação, por morarmos e por o Brasil participar da faixa equatorial do planeta, de um ambiente propício à ecologia do mosquito do Aedes, né? E que veio para cá com a colonização portuguesa através dos navios negreiros de todo o processo da construção da escravidão. Então, é um legado que foi deixado pela nossa colonização, que veio com a febre amarela e um conjunto de arborvírus, são mais de 50 arborvírus que produzem doenças mais diversas. No nosso caso, nós estamos vivendo com a dengue nesse último surto, né, desde a década de 80, a partir de 1983, incorporou-se novamente a partir de alguns surtos que nós tivemos, e o mosquito se adaptou muito bem à nossa urbanicidade. É importante que a gente tenha clareza, não dá para você comparar o mosquito na época do Oswaldo Cruz, que o Brasil era praticamente 90% urbano, 10% rural, com a situação que hoje ele se adaptou, o Brasil era 80% rural e 20% urbano. Hoje nós somos um país com 81% urbano e 19% rural, numa situação em que essa estrutura urbana que nós criamos e que se desenvolveu no Brasil em todos os sentidos, houve uma adaptabilidade do mosquito. Então é importante que a gente entenda isso para não ficar
culpando um ou outro. Até porque o desenho federativo brasileiro, a maior parte das ações pela municipalização da saúde são de responsabilidade dos municípios, dos estados, em parceria com a União. Então, você tem um desenho interfederativo que a responsabilidade de combate, de políticas públicas para o enfrentamento do Aedes, ela envolve todas as esferas, envolve o Estado, né, brasileiro como um todo, os governos e a sociedade. Então é importante que a gente entenda que nós estamos diante de uma situação extremamente grave do ponto de vista da presença do Aedes entre nós. E a dengue, né? Nos últimos 6 anos, nós tivemos 7 milhões de casos de dengue no Brasil, 500 mil hospitalizações e 6 mil óbitos por dengue. 6 mil pessoas por dengue morreram no Brasil nos últimos 6 anos. Ou seja, é uma situação de epidemia que tem um impacto do ponto de vista de saúde da população, de doença, e do ponto de vista, concretamente, de óbitos. São 6 mil óbitos, uma média de 1.000 óbitos por ano, se a gente somar nos últimos anos, comprovados já, são dados do próprio Ministério da Saúde. E, com esse ambiente propício, tivemos agora a incorporação de 2 arbovírus entre nós. A chikungunya, o vírus chikungunya e o vírus da Zika. Sendo que da dengue já foram incorporados 4. Né? Eu ainda, como estudante de medicina, em 86, lá no Ceará, participei de várias mobilizações para enfrentar dengue tipo 1. Aí depois a gente ficava ali, depois chegou o tipo 2, depois chegou o 3 e o 4. E são situações, no caso do vírus da dengue, que você não consegue incorporar a tecnologia do dia para a noite. Veja só, tem alguns institutos de pesquisa que estão pesquisando vacina há mais de 20 anos. Né? Agora nós tivemos aí uma notícia, que eu acho que para nós é auspiciosa, que tem uma vacina que foi registrada no México, a Anvisa foi registrada aqui, e em alguns países da Ásia, que promete aí a possibilidade de a gente ter uma vacina. O próprio Instituto Butantan está pesquisando também em vacina, ou seja, porque você tem que, no caso da dengue, incorporar a associação que você produz a imunidade nas pessoas dos 4 sorotipos da dengue. E agora nós temos esse grande desafio, que é uma situação nova, é um dado novo. Ou seja, as doenças, elas são produzidas historicamente. E agora nós estamos enfrentando um arbovírus, no caso o vírus da Zika, que tem essa associação, que ainda tem muitas perguntas a serem feitas. É importante que a gente entenda do ponto de vista da ciência. Acho até, e aí eu quero aqui fazer uma defesa do SUS, rapidamente, e entender que o governo agiu, digamos, no tempo ágil em relação a essa questão. Primeiro, foi o SUS que conseguiu fazer esse diagnóstico rápido. Foram os médicos e profissionais do SUS em hospitais que detectaram rapidamente e o sistema conseguiu fazer o diagnóstico. A Polinésia Francesa teve, a Micronésia Francesa, teve um surto semelhante a esse e passou desapercebido pela população. Então nós conseguimos fazer a evidência epidemiológica do aumento de casos, imediatamente conseguiu-se construir uma associação e o governo, primeiro ao assumir uma situação de alerta sanitário no país, foi importante, ou seja, e eu acho que está tendo uma mobilização. Eu participei, inclusive, sábado agora, no Ceará, estava lá com o ministro Cardoso, da Justiça, com as Forças Armadas presentes, o general da 10ª Região Militar, o governador, mobilizando a sociedade. A gente vai voltar a falar certo. dessa Então, eu só mobilização. queria colocar rapidamente, Vânia, que nós estamos diante de uma situação inusitada do ponto de vista científico, uma situação de políticas públicas que tem que ser enfrentada por todos, pelo Estado, pelos governos e pela sociedade brasileira. Deputado, doutor Dalci Albuquerque, como é que o senhor vê, como está sendo feito esse enfrentamento? Procurando não me repetir em relação a coisas que já foram ditas, uma coisa é certa, o nosso inimigo nessa história é o mosquito, é o vetor, o Aedes aegypti. Nós já convivemos com eles a partir dessa segunda etapa, a partir da década de 80, com as sucessivas epidemias de dengue, e nos últimos 2 ou 3 anos a eles se incorporaram o chikungunya e agora, por último, a Zika, e o impacto que causou os casos, quer dizer, a provável relação com a microcefalia, que é uma coisa humanamente, socialmente, economicamente assustadora para o que vem. Mas o que a gente pode dizer que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas décadas em relação ao combate ao Aedes aegypti nas cidades, eu vou até fazer uma afirmação perigosa dentro de uma casa política, foi a excessiva politização dos combates, das mobilizações contra o Aedes aegypti, quer dizer, dos trabalhos preventivos, a ponto de uma determinada cidade pressionada por uma situação, fazer uma prevenção razoável, a cidade contígua não fazer, na mudança de governo, você ter desmobilizado todo o sistema de agente de saúde e ter que recontratar. E
Por coincidência nossa, a troca de governos acontece justamente em janeiro, tá? Que é o momento de crescimento quer dizer, o momento da chuva, que favorece muito o crescimento do mosquito. E por outro lado, a gente, por todos os problemas que nós enfrentamos na saúde hoje do próprio SUS, a desorganização da rede de atenção médica propicia a esses óbitos já citados, que lamentavelmente muitos deles talvez fossem evitáveis. Então a gente vê que durante as grandes epidemias de dengue, a função principal nossa é trabalhar a prevenção e organizar a atenção de maneira a ter um atendimento, aplicar uma classificação de risco, procurar os sinais, quer dizer, ou seja, procurar separar do grande volume de pacientes que vão ter uma evolução benigna, como é o caso da maioria, dos pacientes que podem complicar, dos pacientes que podem evoluir para a morte. Agora, isso depende de organização. E os nossos serviços de saúde, infelizmente, passam por um momento, e já vem passando, quer dizer, no momento estão numa situação muito triste. Nós vimos, inclusive, estados grandes como o Rio, em 2008, São Paulo, no início desse ano, que passaram muito, apesar de serem cidades grandes, com serviços grandes, passaram por muitas dificuldades para conseguir absorver a clientela acometida por dengue. E com isso, a consequência disso, claro, é o número de casos graves que evoluem para a morte. Então, eu acho que o ponto principal dessa história de prevenção é justamente a pouca regularidade, a irregularidade na prevenção, muitas vezes em cidades próximas umas das outras.